Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre processamento auditivo central. O que é o processamento auditivo central? É a eficiência e efetividade com a qual o sistema auditivo central utiliza a informação auditiva. Então, é bem mais do que só ouvir, é compreender o que é falado. Quando alguém tem uma alteração de processamento auditivo, essa pessoa tem dificuldades na fala, troca letras, sons, né? Tem dificuldade para aprender a ler, a escrever, transtorno de aprendizagem pode estar associado, também pode ter gagueira e o processamento auditivo, então, ele refere-se ao processamento perceptual da informação auditiva no sistema auditivo central, desde tronco encefálico, áreas de associação, córtex auditivo e corpo caloso. Toda essa atividade neurobiológica que está subjacente a esse processamento. Isso vai eliciar, então, os potenciais auditivos eletrofisiológicos. Hoje nós vamos falar sobre alguns testes para vocês entenderem melhor cada um desses testes. Isso foi um pedido de uma das pessoas que eu dou supervisão, fonoaudióloga, tá? Que ela tem essa dificuldade porque ela faz a terapia, não faz a avaliação, não tem formação na área de áudio, então ela quer entender melhor. Para que serve cada teste? Porque o fonoaudiólogo ele pode ou trabalhar só com avaliação, geralmente é um audiologista, né, especialista em áudio, em audiologia, ou trabalhar com terapia, a parte de reabilitação. Tem alguns que fazem as duas coisas, né, que é bem bacana, bem interessante, mas confesso que a maioria das pessoas que eu conheço ou avalia ou faz a terapia, porque tem muita questão de linguagem junto, tá, gente? Não sei se vocês sabem, mas a minha primeira especialização foi em audiologia e eu trabalhei na coleta de dados de duas mestrandas na época que fizeram os estudos na área de processamento auditivo. E sempre gostei muito disso, mas o meu foco realmente é a linguagem, eu não faço avaliação do processamento. Então vamos lá. Esse teste aqui, o PSI, SSI, o MCI, ele tem uma condição monoaural. Então vai ser uma orelha, né? O som vai vir numa orelha. É um teste de baixa redundância, tem uma mensagem competitiva e avalia figura fundo, que é aquela dificuldade de ouvir em ruído, quando tem um ruído de fundo, seja num restaurante, mesmo na sala de aula. E aí, quando dá alterado esse teste, ele indica o quê? Indica uma lesão, uma disfunção de tronco encefálico, tá? O tronco encefálico, ele permite usufruir dessa binauralidade para localizar um estímulo-alvo num fundo ruidoso. Então, se tem barulho, ele vai selecionar. Eu quero prestar atenção só na fala, não quero prestar atenção no ruído. Quando ele faz essa função aqui, é no teste MLD, que é um teste binaural, de interação binaural, e o paciente, né, vai ter que prestar atenção na fala e não no ruído. Isso aqui também acontece nesses locais, como eu falei para vocês, que tem um barulho e tem a fala, né? E a gente tem que prestar atenção na fala e não no barulho. O teste MLD é um teste binaural. Ele tem um estímulo do ruído em fase ou fora de fase, também de interação binaural. Fala filtrada é um outro teste que vocês vão ver muito no laudo como FF. Ele é monoaural, é um teste de baixa redundância, ele tem filtragem de frequência alta. Para que ele serve? Qual é a habilidade avaliada? Para compreender a fala modificada acusticamente. Então, quando você está num avião, escuta o comandante lá do avião falando, dando informações sobre o voo, sobre a temperatura, e aí corta o som, às vezes a gente não consegue entender muito bem, né? O que a gente está usando aqui nessa função auditiva? A gente está usando o tronco encefálico, córtex auditivo primário e também áreas associativas. Por que área associativa? Quando eu perco parte dessa informação acústica, eu recorro ao meu vocabulário para complementar. Se eu ouvir a Ana, será que ele falou banana ou bacana? Não, mas ele está falando de lanche, então é banana. Vocês entenderam o que usa a área associativa, tá? Já o teste RGDT é um teste binaural. O paciente vai ouvir cliques com intervalos de 0 a 40 milissegundos.
ele vai avaliar a função da resolução temporal, que vai investigar o quê? Disfunção, né, no córtex auditivo primário esquerdo, hemisfério esquerdo. Então, se der alterado esse teste, você já sabe que tronco encefálico, deu tudo normal aqui, deu alterado RGDT, possível alteração em córtex auditivo primário, hemisfério esquerdo. O GIN, também é um teste bem interessante para quem tem um paciente com alteração de fala, ele vai ter ruídos com intervalos de 2 a 20 milissegundos, o paciente tem que identificar, e ele vai avaliar a resolução temporal também. Vai utilizar a mesma área, córtex auditivo primário esquerdo. Já o PPS, é binaural, ele vai ter uma série de 3 estímulos com variação da frequência. Então, ele vai analisar os padrões de frequência. E a ordenação temporal também a nomeação. Nomeação dos padrões de frequência, grosso, fino, tá? Grave, agudo. Vai pegar hemisfério direito, hemisfério esquerdo, corpo caloso, que é uma função mais, vamos dizer assim, mais difícil, né? Requer mais área. O DPS é um teste binaural, também vai ter uma série de 3 estímulos, só que aqui não vai variar a frequência, vai variar a duração. Então, ele vai fazer o quê? Análise dos padrões de duração. Também vai ter ordenação temporal e nomeação. E também vai pegar hemisfério direito, hemisfério esquerdo e corpo caloso. Bom, vamos para outros testes. Agora aqui, o teste DD, conhecido como dicóticos de números, tá? Dicóticos de dígitos. O DD é dicótico de dígitos. Ele é binaural, então é apresentado nas 2 orelhas. Ele vai avaliar a integração e a separação binaural. É um teste bem interessante, muito útil. Vai pegar desde tronco encefálico, hemisfério direito, hemisfério esquerdo e corpo caloso. O DCV, que é dicótico de sílabas, né? Também é binaural. Ele vai avaliar atenção livre e atenção dirigida. Então, aqui, se for um paciente que tenha transtorno de déficit de atenção, pode dar alterado aqui. O fonoaudiólogo que vai avaliar, ele vai usar parâmetros diferenciados. É importante você referenciar isso para o fonoaudiólogo que vai avaliar, vai fazer a avaliação de processamento auditivo, tá? Quando é um paciente que tem alguma alteração de atenção, seja mais agitado, tem um tempo de atenção reduzido. O que esse teste vai ver? A localização, então, do hemisfério com representação de linguagem. Geralmente vai ser o quê? Hemisfério esquerdo, né? E vai ver a questão de função executiva inibitória. Por isso que pode dar alterado também se o paciente tiver alteração de atenção. O SSW é um teste que eu gosto muito. Ele não é mais obrigatório na bateria mínima, mas muitos fonoaudiólogos fazem e eu acho muito interessante, tá? Ele complementa muito bem. Por quê? É um teste binaural, ele tem uma apresentação sequencial com estímulos monóticos e dicóticos e ele vai avaliar a integração binaural, desde tronco encefálico até corpo caloso. Qual é a questão aqui? Ele é muito dependente de funções executivas. Então, vai pegar muita alteração, paciente com alteração de frontal, que tem a dificuldade de compreensão, dificuldade de atenção, memória operacional, alterações de memória, vai dar alterado aqui. Se der alterado só o SSW, cuidado, provavelmente você vai ter que englobar, junto com a terapia de habilidades auditivas, questões direcionadas para a linguagem. E vai ter que fazer uma boa avaliação de linguagem também desse paciente, porque provavelmente vai ter déficit em outras áreas, áreas de vocabulário, memória operacional, como eu falei, funções cognitivas, né? E não vai pegar só funções auditivas, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é bem técnico, então é bem para fonoaudiólogos que trabalham nessa área, estão começando, querem saber mais. Se você gostou do vídeo, comenta aqui. É importante ter esse feedback para saber se eu continuo fazendo esses vídeos. Ficou com alguma dúvida? A gente não pode discutir casos, né? Não é ético fazer isso, então não apresentei nenhum caso para vocês. É mais sobre realmente o exame, para você entender o que você tem aí e conseguir trabalhar melhor com o teu paciente, tá?
Se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal. Estou fazendo esse trabalho aqui gratuito para compartilhar conhecimento para todos que não têm, às vezes, qualidade, não tem como, né, fazer um curso, sair, se disponibilizar para pagar o curso, sair da sua cidade. Então, o objetivo é que alcance mais pessoas. Você acha que pode ser útil para um colega? Compartilha aí, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.